Oi, gente, tudo bem? Este é o podcast Personagens Geniais e hoje eu trouxe uma convidada muito querida, Vanessa Socella, que é professora de filosofia e orientadora educacional, certo? Certo, certíssimo. E a gente vai falar sobre este livro aqui, O Avesso da Pele. A gente também quer falar sobre o Avesso da Pele. O Avesso da Pele ficou muito tempo sendo discutido nas últimas semanas, porque ele sofreu uma censura. Então, a gente também trouxe o livro aqui para o podcast para a gente também discutir um pouquinho, também falar o que a gente pensou, a gente leu. Eu reli agora para trazer aqui. E devo alertar, em primeiro lugar, que tem spoiler. Quem já conhece o canal sabe que aqui no YouTube eu trago as histórias completas, eu me aprofundo muito nos personagens e a gente vai fazer isso aqui, tá? No Instagram é só indicação de livro sem spoiler. Então, quem não gosta de spoiler, vai ler o livro primeiro, depois vem aqui ver o podcast. Né, Vanessa? Você acabou de ler o livro nos últimos dias e eu queria saber as suas impressões, se você gostou. Primeiro, boa noite. Estou bem feliz de estar Eu aqui. estou muito feliz. Estou bem nervosa. O livro eu achei poético demais, achei sensível demais. Fui fisgada na primeira página, eu não conseguia parar de ler. E achei muito sensível e me identifiquei muito já do comecinho. Bem por minhas questões mesmo, ele fala, né, da perda do pai, então ele está falando de uma memória, e eu perdi a minha mãe não faz muito tempo assim, e eu também me apeguei às coisas da minha mãe. Então, quando ele descrevia a cena, parece que eu estava ali também. Então, eu fui muito fisgada pelo livro, já do começo. Quando vem essa identificação, que a gente sente o que o personagem está sentindo, aí a fisgada é imediata, né? É automática. Esse livro, ele traz a história muito misturada, né? O livro começa com o Pedro, que é o filho, né, do Henrique, falando sobre o pai. Na verdade, não é falando sobre o pai, mas falando com o pai, como se ele estivesse falando com o pai que faleceu, mas diretamente para ele, né? Então ele começa a contar a história do pai assim. Então você tinha um problema aos 12 anos e você superou tal coisa, e você não superou tal coisa. Então ele começa a contar toda a história do pai diretamente para o pai. Isso eu achei interessante, sabe? Eu não tinha lido um livro assim. E me parece um resgate de memória, né? Uma construção de memória. Para mim é como se ele estivesse herdando algo do pai e que ele estivesse construindo essa herança. Justamente na hora que ele vai e pega aquele elemento religioso que o pai tinha, né, no comecinho do livro, que ele atrás da porta ele tem lá um ícone, uma coisa assim, e o Pedro pega para si e ele faz aquilo uma coisa bem sagrada, né? Ele fala assim, me sinto, no final do livro, né, me sinto um pouco mal mexendo nas suas coisas, não sei se tem esse direito, mas ao mesmo tempo ele revira toda a vida do pai e também da mãe nesse livro. Né? E eu achei interessante quando você me fez o convite para falar sobre o livro, que eu não tinha lido, mas já estava a par da discussão que ele tinha gerado. Eu me senti muito desconfortável de estar aqui, né, sendo uma mulher branca, de classe média. O que eu poderia falar sobre isso? Eu sabia que um dos temas que, com certeza, o autor trabalharia seria o racismo. Mas não é só sobre racismo, né? Por isso que eu me identifiquei. Eu me identifiquei muito, porque o Pedro fala do pai, que é professor também, né? E eu também sou professora. Então, eu me identifiquei muito Nossa, é verdade. com o professor, né? Com o Henrique. Nessa relação com os alunos, com os pais dos estudantes, com a escola. A educação, de fato, ela está muito estranha hoje em dia. Ele fala muito de uma educação sucateada, né? E, de fato, a gente está tratando a educação como se fosse uma sucata, mas sem fazer uma utilização positiva desse material. Então, eu me identifiquei muito com o livro, se é que é possível, né? É possível sim, com certeza, porque eu acho que quem está de dentro de uma escola como você consegue ver as dificuldades que um professor tem em sala de aula.
assim, o que ele enfrenta, por exemplo, do desinteresse dos alunos, né? Que ele relata aqui que o pai lutava para levar uma aula de qualidade, mas ele não encontrava ressonância, os alunos não queriam saber, então eram adolescentes periféricos, porque essa história se passa em Porto Alegre e é uma história periférica. Então, a visão do Henrique, né, que é o homem que morreu logo, que está morto no começo do livro, é a visão primeiro de um idealista, depois ele perde aquele entusiasmo e um dia ele reencontra o entusiasmo, mas demora muito tempo e ele gostaria muito de transmitir, mas ele não encontra interesse nos alunos. Então, você deve vislumbrar essa situação, porque eu acho que, especialmente agora, num período pós-pandêmico, está tudo muito virado, muito bagunçado, né? As crianças, os jovens, eu não tenho filhos dessa faixa etária, mas eu tenho muitas amigas que têm e elas estão relatando muitas coisas parecidas, falta de relacionamento. Então, o engajamento com o conhecimento que vem de um professor, eu acho que é difícil, né? Sim. E tem uma questão que é universal, né? Que é universal no sentido de sociedade. A gente vive uma horizontalidade nas relações. Então, até pouco tempo, nós fomos criadas ainda num modelo de sociedade vertical, em que a escola tinha uma palavra, um posicionamento, o Estado, a igreja, a família. E hoje em dia não existe essa relação vertical, é tudo horizontal. Então, é como se nós estivéssemos, de fato, diluídos. Uhum. Então, a escola não é mais um arrimo, ela não faz mais sentido, né? Acho interessante, às vezes, pergunto para os meus alunos, o que vocês vão ser quando crescer? Eles querem ser um youtuber, mas não é o youtuber fulano de tal, porque faz isso e aquilo. Eles querem essa coisa que está esparramada, né? Então, a gente queria, sei lá, se perguntasse para uma menina na década de 70 o que ela queria ser, sei lá, eu quero ser a nova Marilyn Monroe, né? E hoje em dia, não, eu quero ser uma atriz de TikTok, uma dançarina, entende? Então, como essa relação horizontalizada, ela vai nos capturando e fazendo com que nós fiquemos, de fato, diluídos mesmo. É o mundo líquido, né, do Bauman. Isso. É. Bom, a ideia da gente falar aqui sobre esse livro, especialmente pelo conceito do podcast, é a gente entrar nesses personagens. Então, assim, eu não vou falar primeiro do Pedro, deixar o Pedro para o final. Mas o Henrique, sim, eu achei ele um personagem riquíssimo, interessantíssimo, que ele começa assim... Bom, é um menino negro, né, da infância, então ele sempre sofreu racismo e ele mesmo não tinha essa questão muito, muito visível para ele. E isso acontece também com a Marta, depois que é a que vai ser mulher dele. Nenhum dos dois tem uma visão de si racializada, assim, uma visão consciente dessa negritude, desse fato, que é né, você pode colocar como quiser, rotular como quiser. Para mim é um fato positivo e bonito, mas eles não tinham isso, e pelo contrário, a sociedade dizia para eles que era um fato que os depreciava. E ele vai descobrir o que significa isso com um personagem chamado Professor Oliveira, né? É o Professor Oliveira que muda toda a visão dele sobre o que é ser negro. E ele, então, até então, ele namorou uma branca chamada Juliana. Eu quero saber de você o que você pensou desse relacionamento. Para mim, interessantíssimo o relacionamento dele com a Juliana. Essa parte é muito legal. Então, você principalmente que acho que vem daí essa retaliação em relação ao livro, né? Essa censura que foi colocada, porque a cena de sexo se dá com esse casal, não é? Sabe que é a Juliana branca e ele que é preto. Pode ser que seja, mas eu não sei, porque ele relata muitos pontos da vida sexual dos próprios pais. Ele fala, quando minha mãe, vamos dizer, perdeu a virgindade, foi assim, 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 depois ela fez assim, você também... Então, ele fala de questões sexuais dos pais, o que pode ter causado algum constrangimento em alguém, né? Sim, não, mas a Juliana foi a namorada do pai. Isso, do pai. Isso, então, se não me engano, a minha memória é horrorosa. É isso mesmo. Mas se não me engano, essa relação sexual que fala, né, que essa professora infeliz, coitada, do Rio Grande do Sul, faz esse vídeo que eu assisti, até antes de ler o livro, eu tive acesso a esse vídeo, eu falei, não Meu pode. pai do céu. Então, assim, foi tirado totalmente de contexto, né, e ela fala das palavras que ele relata aqui, mas dessa relação sexual,
E aí a gente entende porque existe uma Xização. fetichização do corpo negro e essa curiosidade das amigas da Juliana em relação ao namorado que é preto, né? Então, como Uhum. é que é o órgão sexual dele? E isso vira uma questão na relação sexual. Então, eles se colocam como o preto e a Exato. branca na transa. Então, você tirar essa parte e ficar focada nela, você não lê o livro, Não, né? não. Eu acho muito interessante que eu também tive acesso a uma fala do autor, ele falando assim: se você está esperando ler no livro, que esse livro seja, como é que ele fala? Erótico, alguma coisa assim, você vai ficar frustrado, né? Porque É, não é não é isso. É isso. um livro extremamente bem escrito, é um livro agradabilíssimo de ler. Uma mulher branca se identifica com um personagem que é preto, e me identifico também, outra coisa que eu lembrei agora, Beatriz, ele teria a nossa idade, eu acho, porque Aham. né, o lugar que ele frequenta, as músicas que ele escuta, então fizeram sentido para mim também, né? Quando ele vai na danceteria com um amigo e dançam os passinhos, esse perrengue de não ter grana e ter que voltar a pé, né? De ter que fazer escolhas, se vai comer o cachorro quente, ou se vai ter que voltar de ônibus, isso faz parte também da minha vida, mesmo pertencendo a uma classe média remediada, né? Aham. Então eu me identifiquei com muitas coisas Eu ali. acho que sim, acho que foi essa questão que gerou, né, tanta dor de cabeça para algumas pessoas. Eu sinceramente, eu vou dizer o que eu penso aqui, eu acho que é uma questão de racismo, né? Eu acho que tem muita gente que não quer falar de racismo, que não quer que se fale de racismo, e isso, a prova disso para mim é um outro livro, que é um livro infantil chamado Quinzinho. Esse eu fiquei assim, não existe nenhuma questão, é um livro para criança que só exalta algumas figuras, por exemplo, como Obama, algumas pessoas negras que se destacaram e que são ícones na sua área, e que isso incomodou mães desse clube de leitura, né, para onde ele foi entregue. Então, para mim, é uma questão de racismo, mas a pessoa se apega num argumento, num pretexto, que é palavras de baixo calão, que é nesse trechinho que tem um parágrafo, né, que você falou, e que são coisas que as pessoas falam. E aí também tem outra questão do falso moralismo, porque Aham. esses adolescentes, eles têm acesso assim indiscriminado à tecnologia e eles navegam na internet e eles têm acesso à pornografia e à violência, né, que é muito pior do que não é pior, o que está relatado no livro é excelente, é uma relação sexual. E É, coisas que as pessoas falam. que as pessoas falam, que as pessoas fazem, e o acesso a coisas que talvez os jovens não precisassem ter e que têm, e que isso é velado, isso não é discutido, isso não é trazido. Então, isso eu acho preocupante demais. Sim. Porém, na questão da Juliana e do Henrique, o que me chamou atenção foi a escalada de como que o racismo, como que a questão da cor, não vou nem falar do racismo, como que a questão da cor foi entrando, e assim, me chamou muita atenção quando ele falou assim, você, pai, quando entrava numa loja sozinho e era olhado com estranhamento, com certo receio pelos vendedores, e a Juliana entrava e te dava um beijo, eles automaticamente relaxavam e Uhum. viam, bom, se ele é um preto que está com uma branca, então ele deve ser gente boa, ele não é um perigo para nós, um risco. E ele, o Henrique, por não ter o letramento, mesmo ele sendo negro, né, ele não tendo o letramento racial que depois o professor Oliveira trouxe para a vida dele, ele gostava disso. Ele se sentia talvez protegido por aquele momento em que a Juliana vinha e dava um álibi para ele, dava uma validação para ele, né? Ele não tinha essa percepção de que isso era. Ele sentia um alívio, porque assim, bom, as pessoas agora vão me ver com melhores olhos. Olha que cruel que é isso. Mas ele mesmo não via essa crueldade. Ele gostava desse acolhimento que ele sentia naquela hora ali, porque a Juliana estava presente. Eu não sei se, com certeza isso tem um nome, né? Mas essa falta de consciência da cor também, não é, Beatriz? Eu percebo que tem muita gente preta
que faz um preconceito Contra ao si mesmo. contrário, Contra si mesmo. como se fosse um mimimi, que é Tem, contra tem. essa questão de cotas. Tem. E aí isso também. Essa semana, né, conversei com muitas pessoas e comentei sobre o livro que estava lendo. E eu recebi muitas críticas. Nossa, mas você está lendo isso? Mas A pessoa olha, muitas veja vezes nem só. leu. Então eu percebi como de fato nós estamos numa cidade assim muito preconceituosa, né? A gente está no sul do país e de fato a gente percebe isso. E conversei com pessoas pretas que também me trouxeram essa questão dessa coisa invertida. E aí eu achei melhor ficar quieta, né? Eu acho assim, a gente está num lugar, né, já num certo letramento, que a gente sabe que o lugar de fala mais relevante é deles, e o nosso é o nosso lugar de fala de branco. Então a gente não pode dizer o que é, o que não é racismo. Mas a gente pode perceber que muitas vezes nós não falamos de raça do branco. Isso é a branquitude, né? A gente não fala de raça. Como se a gente fosse a referência, e tudo que não é a gente, aí a gente coloca um nome, um rótulo. É indígena, é negro, é asiático. A gente é a referência, né? É um absurdo pensar assim. Só que essa sociedade que pensa assim, ela acaba influenciando as próprias pessoas racializadas. Sim. Então, acaba às vezes não percebendo a problemática. E ele não percebia. Então, por exemplo, ele aprendeu, né, a suportar certas brincadeiras racistas. Quando ele ia na casa da família da Juliana, que os tios chamavam ele de negão, faziam piadas racistas leves, entre aspas, com ele, e ele levava na brincadeira, mas ele mesmo não percebia que aquilo incomodava ele. Acho que ele tinha uma espécie de um escudo emocional ali, para poder ficar ali. Talvez um mecanismo de defesa também, né? Porque a gente precisa sobreviver. E essa questão do apelido também que lugar comum esse né, desses apelidos serem negão, nega, né? A coisa mais óbvia que tem. E eu fico pensando, quem é que dá o apelido? É a pessoa que se intitula, né? Esse é meu apelido. Normalmente são dados a eles, né? Não são eles que se colocam como, eu sou negão, né? Não conheço, na verdade, mas sim essa brincadeira, essa brincadeira que já não acho que seja brincadeira, mas como se fosse uma tentativa de uma aproximação mentirosa, né? Olha, negão, eu não tenho problema em tê-lo como amigo, sabe? Eu acho uma tristeza isso. Verdade, é verdade. E assim, e aí eles se gostavam muito, né? Você viu, eu não sei, eu tive a impressão assim de que eles se gostavam muito. E no começo eles não tinham essa questão, a questão foi entrando, aparece a inundação de Porto Alegre. Aquela água que entra e não deixa margem para você se defender. Parece que a questão racial acabou entrando, minando o relacionamento deles de uma forma que eles não conseguiram evitar. Sim, que deixa impossível daí deixa a relação. Impossível. Ele começou, assim, ao mesmo tempo que ele estava com ela e que ele convivia com essa família dela, ele se sentiu um pouco mal, mas eu tudo bem, relevo. As amigas dela, as parentes, primas, perguntavam como é que era, se ele era grandão mesmo, se ele, né, bem dotado. E ela se sentiu um pouco mal com essa invasão. Mas olha a curiosidade da pessoa, como você falou, uma questão assim de sexualizar a pessoa, né? Objetificar, né? E isso não é percebido como objetificação, né? Você desumaniza o outro, que é uma questão para mim muito importante, a questão da desumanização. Eu vivo falando sobre isso em vários aspectos. Isso é mais uma forma de desumanizar, né? E, de repente, a relação deles estava envenenada por esse monte de invasão, de intrusão. Dos outros. E que eles acabaram até reproduzindo um pouco ali, naquele fatídico parágrafo, até que uma hora ele começa a se questionar, o professor Oliveira começa a dar para ele, escuta, olha esse livro aqui, vamos falar sobre isso. E ele começa a entender o que é o racismo estrutural, o que é o racismo recreativo, que ele percebe que fazem com ele. E ele começa a colocar um limite. E isso deixa ela assim, mas por que agora você está com esse papo? Você não para de falar disso? Por que não para de falar disso? Desse professor, né? Aí o professor fica como uma figura que incomoda, né? E aí...
Por isso que eu acho que às vezes um mecanismo de defesa é de não olhar, né? Porque a partir do momento que você toma consciência, isso ocupa a tua cabeça e não tem mais como deixar de ter consciência, né? E aí não tem mais como eles levarem isso adiante. Tem gente que fala assim, cada descoberta nossa gera um sofrimento, né? E acho que a descoberta dele, né, em relação a uma realidade, não. Ele já vivia essa realidade, mas aí começou a dar nome para isso, começou a colocar a atenção dele nisso, e aí gera um sofrimento. Primeiro que ele precisa, uma hora eles terminam. Uhum. E eles se gostavam muito, isso que para mim é doloroso, mas é insustentável, porque a questão racial entrou e minou o que eles tinham, que era tão legal, né? E depois disso, o Henrique nunca mais conseguiu ter um relacionamento saudável, porque com ela era no início, mas era saudável pela, né, assim, porque ele não tinha se levantado para isso. Era saudável com ela, mas não era saudável com todo o entorno dela. Então não conseguiu perdurar e tudo. E aí eu vejo assim que, por alguma razão, ele ficou tendo relacionamentos ou superficiais ou doentes, né? Uhum. O Henrique. Mas eu me questiono, né? Por que esse relacionamento primeiro ele foi mais tranquilo? Porque ele era um objeto, Não, eu digo né? assim, E eu aí entendo não... isso. Eu acho que para ela ele não era um objeto, sabe? Eu acho que para Juliana ele não era um objeto. Tenho a impressão de que ela gostava dele de verdade e ele gostava dela de verdade, mas que tanto um quanto o outro não tinham essa consciência de toda essa montanha de problemas que é o racismo estrutural e que entrou na vida deles e passou a ser tanto para um quanto para outro um problema. Uhum. Mas a minha impressão, pelo menos a minha, é de que eles se gostavam de verdade, sabe? No começo eles não colocaram a atenção deles nessa questão. Então eles estavam vivendo o amor simplesmente, Uhum. o amor inocente, o amor de descoberta, né, de se gostar. E isso é uma pena porque eles perderam isso, Uhum. né? Tem uma coisa que eu achei bem interessante também, esse vai e vem de memórias, né? Aham. Então, é muito bonito porque é como se o filho estivesse pensando. E eu também me identifiquei, como o pensamento ele é desorganizado às vezes, né? Ele vem, ele volta, ele pensa, raciocina, pega as coisas. Isso eu achei super bonito também, esse jeito que ele conduz a escrita. Eu devo alertar quem for ler o livro que ele é um livro que volta para o passado de uma forma desordenada, né? Ele volta aqui, daqui a pouco ele lembra de um amigo do fulano, daí ele fala um pouco daquela história de alguém, daqui a pouco ele fala um pouco dele, né? O Pedro, que é o narrador, e fica confuso. Tem hora que você tem que parar um pouco para ele. Tá falando de quem agora? Dele mesmo? Eu comecei a colocar as personagens que iam aparecendo e eu fiz pai, Henrique, Bruno, chefe do pai, Juarez, amigo do pai adolescente, se perde às vezes um pouco. Porque aí você não lembra se o Juarez é amigo do Henrique ou se ele é amigo do Pedro. Eu me perdi um pouco, mas assim, isso é normal, né? E outra coisa, o nome Pedro aparece muito depois, né? A gente vê que é o filho que está falando, e isso eu acho muito bonito, né? Como vai sendo construído junto mesmo, né? Então, eu não tinha dúvida que era o filho falando, né? Mas o nome dele aparece muito tempo depois. Eu adorei reler o livro, sabe? Eu tinha lido, sei lá, mais de um ano atrás. E esse trabalho aqui, esse podcast, está me fazendo reler, porque para vir aqui preparada mesmo, se eu pegar um livro que eu li há 3, 4 anos, eu tenho uma memória muito boa. Mas quando eu releio, é uma riqueza, sabe? Eu adorei reler esse livro. Às vezes eu perceber também outras facetas, né? Que não tinha se atentado, porque em cada época da vida a gente está de um jeito, né? E eu fui justamente atrás de olhar e falar assim, por que é que esse livro foi considerado tão tabu? E para mim é a questão do racismo em primeiro lugar. As pessoas não querem tocar nesse assunto. Isso. Mas quando eu li, assim, eu não tive dúvida da falta de letramento das pessoas, né? Que as pessoas não leem, elas estão procurando chifre em cabeça de cavalo, porque não tem, é descontextualizado demais. E eu penso assim, que se o livro é acolhido pelo Brasil, pela juventude, ele tem um potencial gigantesco de desmanchar essa barreira que se tem em relação às questões que falam da abordagem policial contra o negro. Porque tem muita gente mesmo, que acha que isso não é real. Não, imagina, eles não são mais perseguidos. Tem gente que até justifica e fala assim, não, mas é porque eles são mais mesmo os que fazem coisa errada. E por quê, né?
pai E por do que será? céu! Né? Aí a pessoa realmente acha, e fala isso na internet, propaga. E aí você fica assim, meu Deus, como é que você vai desfazer uma ideia? Como é que você vai chamar essa pessoa para a realidade e falar assim, escuta, vamos falar um pouquinho de história? E Beatriz, não sei se você concorda, mas hoje em dia a gente ter ato assim racista é uma questão que é imperdoável, né? Porque a gente tem informação, a gente tem um monte de. Não sou nada tecnológica, mas esses vídeos curtinhos, né, em várias plataformas e redes sociais que falam rapidinho. Tem um que eu gosto muito, que é Escurecendo Fatos. Gosto. Então, ele é muito provocativo e, gente, qualquer pessoa tem acesso a isso. Olhe com um pouquinho de crítica, né? E perceba o que ele está querendo dizer. A gente tem literatura, tem série, tem música. Então, assim, não se informa e é preconceituoso e racista quem quer. É só quem quer. Porque assim, a pessoa vai atrás daquilo que ela acha legal, né? E aí as pessoas não se interessam pelo tema e vão continuar assim até um dia que se tornar importante para elas. Daí elas podem talvez ir atrás. E é um longo trabalho, é um longo trabalho. E eu sei disso porque puxa vida, estou formando meu olhar sobre isso há anos. Né? Olhando, lendo, e assim, de repente, já tendo lido uns 10 livros, eu peguei um livro chamado Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. E aí eu pensei, meu Deus, eu não sei nada, sabe? Bom levar uns tapas na cara também, né? Esse aqui é um livro também que me desmontou, porque eu falei da abordagem, eu nunca pensei numa abordagem policial dessa forma como ele fala, né? Porque o que acontece aqui, só explicando, o Henrique, ele morre numa abordagem policial desastrada. Ele é um professor há 30 anos, um professor de literatura há 30 anos, e ele nunca fez nada de errado, ele nunca teve um passo fora, e ele, de repente, ele é confundido muitas vezes com um bandido. Ele começa a ser abordado aos 13 anos de idade, e tem uma hora que ele fala assim, o filho fala do pai, né? Que as pessoas em volta quem viu aquela abordagem fica pensando, o que será que ele fez? Por que será que não levaram preso logo de uma vez? Porque a pessoa que está olhando já começa a desconfiar daquele que foi abordado, revistado, e a polícia largou ele. Tá bom, você não tem... Coisas caídas no chão, as coisas né? jogadas no chão, a mochila revirada no chão. E aí eu pensei, olha, a pessoa tem que passar por isso e falar assim, eu passei por isso mais de 10 vezes, isso se tornou normal na minha vida. E aí eu conheço pessoas, né, que me falam, olha, tem um amigo meu que já falou, olha, já cansei de ser abordado pela polícia. E cansei, essa pessoa que me contou isso é um branco que estava do lado e não foi incomodado na mesma cena. Então a polícia simplesmente parou aqui em Curitiba, revistou aquele menino, aquele jovem, e não revistou o cara que estava do lado dele, que me contou essa cena. Que era branco, e que falou assim, eu fiquei mortificado de vergonha. Isso. Eu não sabia o que fazer do constrangimento que eu estava sentindo por ele. E ele falou, cara, relaxa, eu estou acostumado. Mas não. Não dá para se acostumar com esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu acho que quem lê esse livro vai ter um olhar sobre o absurdo que é isso. E ele ainda morre numa fase que ele está fazendo um resgate maravilhoso, ele está feliz, né? Ele ele começa a falar do crime e castigo, foi Crime e castigo. Que aí os alunos ficam muito intrigados e fisgados, e ele está feliz com isso, e aí o cara morre, Beatriz. Não, e aí deixa eu falar uma coisa que eu achei assim incrível do autor, né, do Jefferson Tenório, que ele humaniza cada personagem, ele humaniza cada um, e ele humaniza até o cara que matou o Henrique. Você vai falar dele? Vou. Ai, o policial? Quer falar alguma coisa primeiro? Pode falar. Posso falar? Claro. Por isso não vai ser, a gente combinou. Eu fiquei pensando nisso, ele está intrigado porque ele viu pessoas andando no telhado na frente da casa dele, não é isso? Ele sonhou isso. Ele sonhou? Mas ele acorda, ele escuta barulho em casa, ele tá mexido, ele tá preocupado ali, né? O que aconteceu com ele é que ele teve um amigo que foi assassinado, um amigo da polícia. Ele é um policial militar, né? Porque ele é o cara que faz ronda, né? Então ele é um policial ostensivo. E ele teve um amigo assassinado. Na cabeça dele, no imaginário dele, quem matou o amigo dele foi um homem negro.
Eu não sei se isso está comprovado, não me lembro agora, porque agora me fugiu esse detalhe. Mas não é o mais importante. O mais importante é que ele associou que foi um homem negro que matou o amigo dele. E ele tem que achar o assassino. Isso. E eu percebi como se ele tivesse se sentindo observado. Para mim ficou isso. Porque ele fala, ele diz, não sei se agora no sonho, a minha memória é ruim, duas pessoas no telhado e escutam um barulho na área de serviço. Ele fala, tem alguém aqui. Então pode ser que ele estivesse dormindo. Para mim ficou, ele está se sentindo observado. Ele tá. E aí eu fiquei pensando, e o Henrique? Não ficou se sentindo observado a vida inteira? A vida inteira. Né? E aí, o que ele fez? Ele matou as pessoas porque estava se sentindo observado? Né? Então, olha que questão absurda aí também. Olha, para mim, o autor humaniza o policial quando ele fala assim, eu não estou justificando o que ele fez, mas nunca, porque o que ele fez foi um ato assim, minado, encharcado, como diria Paulo Freire, de algo social foi colocado nele, de uma água toda contaminada foi colocada nele, que é essa forma de ver o homem negro como um homem violento, como um homem perigoso. Então, assim, ele está sim se sentindo vigiado, porque ele sabe que ele, sendo policial, ele é um alvo. Né? Ele sabe disso. Só que, assim, ele está inseguro, ele está com medo, ele tem uma família, ele tem filhos, né? E ele sonha, ele tem esse pesadelo constante, depois que mataram o colega dele, de que a pessoa entra e fala assim, eu vou matar os teus filhos, eu vou acabar com a tua família. E ele, assim, e para ele, a imagem desse homem, desse bandido que entra, é a imagem de um homem negro. Só que ele não para pensar por que é uma imagem assim. Porque isso é uma coisa colocada... É uma construção social. É uma construção social completamente racista. O ministro Silvio Almeida escreveu O Racismo Estrutural. É um livro excelente. Eu já trouxe aqui, mas não para falar dele, eu só mostrei o livro. Hoje eu não trouxe nenhum a mais aqui, mas assim, ele dá uma diretriz assim, do que é o racismo institucional, né? Que trata, que, por exemplo, dirige política pública para uma área mais branca e uma política pública menos efetiva para uma área mais negra, e isso determina a vida ou a morte. Porque, assim, se você pegar um bairro rico, um bairro pobre, em São Paulo, o IDH da pessoa, o IDH geral do local, é muito diferente, um bairro do lado do outro. Então, assim, num lugar, a expectativa de vida é 80 e poucos anos, no outro é 60 e poucos anos. E o lugar onde é 60 e poucos anos é um lugar mais negro. Tanto que o Gessé Souza, ele fala assim, o branco muito pobre, excluído, ele é um negro social. Que interessante. Sabe? E o negro que ascende numa posição, que consegue ser um médico. Eu sigo vários médicos negros no Instagram e eles contam cada coisa, mas eles são quase assim, eles são colocados num lugar social de branco. Não é que eles são brancos, mas eles são colocados num lugar social que não é mais do negro, porque assim, infelizmente ainda precisamos muito de cotas e políticas públicas para igualar. Mas ainda não é, ainda está muito longe de ser. E tem muita gente que é contra cotas até hoje, não aprendeu ainda, que muita gente já mudou de opinião, né? Mas muita gente ainda fala, mas eu não acho isso, acho que tem que ter cota social. Não, é cota racial mesmo. Exatamente. Você tem que chegar nos lugares e ver as pessoas misturadas, brancos e negros sentados comendo, e não só o branco comendo e o negro sempre servindo. Minoria, né? Eles são sempre minoria, mesmo sendo maioria. É o cúmulo isso. E aqui, esse policial, então, ele está encharcado desses conceitos quando ele vai para a rua e ele fala assim, hoje eu vou achar esse desgraçado que matou meu amigo. Ele está há muitos dias já naquela consumição e ele, de repente, vê o Henrique, ele está o quê? Esperando um ônibus, eu acho andando. Ele está tão feliz, né? Porque ele está pensando na aula. Ele está pensando na aula e ele falou, finalmente eu consegui trazer essa turma, né? Peguei a atenção deles, que demorou tanto. Ele começa assim, ele fala assim, ele vê os alunos falando, porque o cara matou 2 caras. Daí ele fala, eu também conheço um cara que matou 2 pessoas. E os alunos param para olhar para ele. Né? Porque os alunos não estão nem aí para ele. Não, né? Até ali nunca, né? E depois eles ficam interessados, né? E ele fala assim, daí ele eu vou trazê-lo na próxima aula. Ele traz o Raskolnikov para a aula e fala de como é que ele matou as 2 vítimas.
E aí eles ficam interessados pelo livro e cada vez ele consegue ler mais. Ele fala, nossa, eu consegui avançar aqui. E ele está pensando nisso quando ele está caminhando pela rua e pensando nisso, tão distraído que ele não vê a sirene, porque ele já estava acostumado a ver a sirene e pensar, putz, de novo, meu Deus. Nesse dia ele não viu a sirene e ele continua Ele tá andando, segurando a pasta, está segurando né? a pasta e o cara para e ele só se dá conta quando o policial já está em cima dele, quase, e ele se nega a colocar as mãos na parede mais uma vez. Ele fala, não, hoje eu não vou me submeter a isso. E por causa disso ele morre. É assim, é muito doloroso. O final do livro, o Pedro traz toda essa dor, né, dessa forma de abordagem. Embora ele tenha falado de várias outras antes, ele fala muito dessa. E a gente consegue, parece que sentir, ver a cena toda, né? E a gente até nem comentou da mãe, né, da Marta, que também é uma personagem bem interessante. Eu vou chegar nela. Ah, você vai chegar? Não, vamos lá, vamos para ela já, o que você trouxe aqui. Porque, assim, isso que a gente contou aqui é o livro todo, né? Assim, o livro é sobre abordagem policial. O livro é sobre isso, né? Nossa, para mim o livro eu até marquei aqui, ó. O livro é sobre luto, sobre educação, sobre relação familiar, Isso. sobre preconceito, sobre racismo, sobre poder, sobre polícia, sobre medo, as músicas, o não lugar também. Eu fiquei lembrando de uma amiga muito querida que é filha de uma preta e um homem bem branquinho. E ela, a vida inteira, alisou os cabelos. E na pandemia, ela deixou o cabelo cacheado, que é bem crespinho, e ela é muito branquinha. E ela sempre falou que ela era, como é? Que a mãe era uma preta de alma branca, que a família fazia, a família do pai dizia, né? Que a fulana é uma preta de alma branca. E hoje eu chamo ela que ela é uma branca de alma preta. Então, foi muito difícil ela diz, né? Eu nunca me senti filha do meu pai nem da minha mãe, porque eu tinha o cabelo da mãe, mas era branca como o pai, então esse não lugar, né? E eu senti alguma coisa nesse sentido também no livro, esse não lugar, não saber ao que pertence. Ele falou realmente sobre muitas coisas. Para mim, a coisa mais central para mim, né? Claro, cada um tem a sua percepção. É a abordagem policial, porque para mim é isso que a sociedade tem que aprender. Eu acho que para mim agarrou isso, assim. Mas sim, é sobre tudo isso, até sobre colorismo também, né? Sobre os tons de pele que quanto mais claro o negro, mais bem tratado ele é, mais ele, né, intercambiável. A Viola Davis, eu li o livro dela esses dias, né? Aquele livro de memórias dela. E ela fala que as mulheres negras de pele clara são intercambiáveis. Elas podem até se passar por branca num filme, e muitas vezes ela não era escolhida porque ela é uma negra de pele retinta. E não tem papel para ela. Ela falava, não tem papel para mim. Porque eles são escritos por brancos, roteirizados por brancos. E aí ela criou a própria empresa, né? Então, assim, é bem legal. O Lázaro Ramos fala a mesma coisa no livro dele, que é o Na Minha Pele. Ele fala também, olha, quando eu sou colocado para fazer o cara engraçado, o Foguinho, né, que foi um personagem dele que arrebentou assim, aí eu sou aclamado, sou aplaudido, as pessoas gostam de mim. Mas quando me colocaram para fazer um galã, a Globo recebeu horrores de carta dizendo que absurdo esse homem, esse cara não é galã, esse cara não pode ser galã, ele é feio. Que absurdo. Chamaram ele de macaco. Ele fala no livro. E ele fala assim, por que eu não posso ser o galã? Mas é porque tem uma resposta, porque a beleza é a beleza europeia. Sim. E aí toda a beleza negra, africana, né? Toda a beleza indígena, toda a beleza asiática, quanto mais parecido com o europeu, mais eu bonito, acho mais bonito. Considerado mais bonito. Isso, né, no geral. E isso tem que ser desmanchado. Uma vez, eu acho que eu já falei isso aqui. Uma vez, já falei assim, que uma Miss Brasil falou assim, que quando ganhou a Miss Japão, ela falou uma frase que eu acho perfeita. Ela falou assim, o Miss Universo, ele é feito para exaltar muitos tipos de beleza. Dessa vez foi a beleza japonesa. E é isso. Então, assim, a beleza indígena tem, mas as mulheres indígenas, gente, elas, né, as mulheres africanas, as mulheres, são vários povos africanos diferentes, as mulheres Tutsi, as mulheres da Omé. A gente tem um óculos muito bobinho para perceber a beleza, muito limitado, né? Totalmente. Como sociedade, né? E aí tem, então, esse colorismo. A Viola Davis falou muito sobre isso. Não sou considerada uma mulher bonita, desejável, sexy.
Vale a pena ler o livro dela também, viu? Esse livro dela é incrível. Eu fiquei morrendo de saudade dela quando terminei o livro. Fiquei assim, sentindo uma ressaca. Eu tenho isso às vezes, né? Não com todos os livros, mas com o dela. Eu fiquei, ai, que saudade dessa mulher. Tem livro que dá pena de terminar, Dá. né? Quando eu estava terminando, eu pensei, estava tão gostoso, né? Então eu li o livro indo para a escola de ônibus. Então, acho que por isso que eu me perco muito, eu não consegui sentar e ler, sabe, passar o dia inteiro. Sei, não, mas eram foi como foi como picadinhos. pôde. Aham. Mas é um livro que estava chegando no final, eu falei, não, está acabando, né? É muito gostosa a narrativa ali, é muito boa. Bom, agora vamos falar da Marta, então. A Vamos. Marta é uma personagem também genial, né? A mãe do Pedro, que foi assim, a mãe do Pedro, ela teve uma trajetória de vida muito peculiar. Uma criança pobre, que perdeu os pais aos 12 anos, teve que morar com uma tia, aos 10 anos ela perdeu os pais, né? Ela morou com uma tia por 2 anos, numa kitnet com muitas crianças, a tia sem condições de cuidar dela e dos irmãos, e falando o tempo inteiro para eles, olha, a tia gosta de vocês, mas a tia não tem como ficar com vocês. A mãe preta Coitada também, né? dessa mulher, né? Quem? A mãe preta também, né? A Marta é uma mulher preta também, né? Isso. Porque eu não sabia, ali comecei a ler, não A Marta sabia se era ou não negra. era. E aí ela acaba sendo adotada aos 12 anos por uma mulher branca. Olha, o que gera um monte de questões também. Porque a Madalena, a mãe que adota, Da Flora, ela né? já é a mãe da Flora, que tem a mesma idade da Marta. E essa mulher, ela é legal, né? Eu achei ela bem legal. Super. Assim. Ela Interessantona. Interessantona. Ela é socióloga, ela leva as meninas para morar numa comunidade meio... Em Santa Catarina. Em Santa Catarina, num na lugar praia. meio... Assim, na Mata Atlântica, parece Isso. ali. Né, num morro, ranchinho. né? Isso. E ela tá ali, traz a Marta, mas ela não sabe muito bem como lidar com a questão racial. Ela traz a Marta para ser irmã da Flora. Para a Flora não Acho ficar que para sozinha. ela não é uma questão, Não. né? Para ela não é uma... Mas assim, ela chega uma hora que ela se dá conta. Eu devia ter olhado para isso também. Mas ela não olhou porque eu acho que tem esse lance das pessoas, às vezes, assim, mas eu não vejo a diferença. Mas o mundo vê a diferença. Então você não pode fechar os olhos por uma questão que existe. Então, mas no caso dela, naquele núcleozinho familiar, então a Marta, que é a mãe do Pedro, né? Ela acaba ficando ali naquela família, acaba se integrando, meio aos trancos e barrancos, mas começa, assim, na adolescência, ela quer fumar um cigarro e a Madalena não deixa. E ela também não se sente tão filha, porque ela foi adotada com 12, né? Sim. Ela é meio baixo astralzinha, né? A Marta? A Marta, Muito. né? E acho muito bonito também, é uma coisa que tem me chamado muita atenção, também me identifiquei com isso, quando ela se sente pertencente é quando ela está em contato com a natureza. Achei super bonito. Então, parece que isso começa a fazer sentido e tem acontece os entreveros ali entre essa família agora, né? A Madalena, a Flora e ela. E aí elas se conectam indo até a praia num silêncio que faz com que elas se sintam pertencentes. Em harmonia entre elas, Isso, né? isso. Ali foi realmente um tranco, né? Porque a Madalena não pensou, ela pegou a Marta para ser filha e transformou em filha mesmo, não legalizou, mas ela tinha um sentimento de cuidado e tudo mais, igual, ela não colocou as duas no nível, não, a Flora é minha filha e a Marta é minha filha classe 2, não. Ela colocou as duas num patamar de igualdade, mas ela não tratou a questão racial, né? Nunca falou sobre aquilo. E chegou uma hora que a Marta quis sair fora e quis morar com um menino que ela estava namorando. E aí é um outro caso, daí vira uma outra questão. Porque ela vai morar com o Vitinho, que é branco. E a Marta, negra, ela é vista de 2 modos diferentes pela família dele. O modo utilitarista, que ela assim, essa moreninha forte vai me ajudar um monte aqui em casa. A mãe do Vitinho falando, Uma né? empregada, né? Ela vai ser minha empregada. E, ao mesmo tempo, assim, qualquer bola fora que ela desse, quem manda se meter com uma preta também. Então, tinha essas 2 falas o tempo todo. O Vitinho, no começo, ele parece uma pessoa...
Ele é um gurizão também, né? Eles dois são adolescentes. Eles também estão. Não vou colocar toda uma carga em cima do Vitinho, porque ele. Porque ele também Ele pertence também a essa sociedade machista, né? Ele tem um machista lugar e dele, racista. né? Ele tem um lugar dele para poder sair, beber, sei lá o quê, trabalhar com o pai, volta tarde e exige que a comida esteja pronta, a casa esteja limpa, né? Ela precisa limpar a casa da sogra também, né? A sogra dela já fica assim: opa, arrumei uma empregada de graça aqui, né? E ela, no começo, se submete a isso, fica um tempão se submetendo a isso, né? E tentando se enquadrar, viver aquela vidinha de mulher casada. Mas, logicamente, que, assim, se não fosse, acho eu, né? Se não fosse ele ter começado a se drogar e se tornar violento, ela teria estaria lá. ficado. Aham. Ela teria lá. ficado. Talvez a questão racial ali, de ser vista como uma pessoa de segunda classe, pela sogra, pelo sogro, que toleravam ela, mas ela é forte, ela me ajuda aqui, ela faz a compra para mim. E isso teria ficado por isso mesmo. Mas aí o Vitinho passou a se drogar e ficou violento com ela. E aí ela foi embora. E como as pessoas aceitam, né? As pessoas até me coloco, como a gente vai aceitando, acho que a gente liga, às vezes, um modo sobrevivência, me parece, né? Porque ela poderia ter dito, não, eu não vou limpar sua casa, né? A casa é sua, né? Como a gente aceita isso? Ai, olha, é um mistério, viu? Eu acho que a pessoa está vendo uma coisa. E eu lembro que uma médica me falava assim, uma médica japonesa aqui de Curitiba, tudo que você olha, cresce. Ela dizia essa frase, eu adotei a frase para mim. Então eu acho que ela olhou... Não prestava atenção. Ela olhou pro amor ali, pro amorzinho, para aquela relação que estava nascendo, pro amor que estava sendo descoberto. E ela fechou os olhos para todo o resto. Então o que cresceu para ela foi o relacionamento dela com o Vitinho. E o que mais ela tinha que suportar como preço, ela suportou. Porque ela não colocou o foco dela nisso. Ela se incomodava, mas ela priorizou ali ter uma família, ter um marido e tal. Só que ela não casou no papel com ele, ela só morava junto, né? E isso, não tô falando que não é um casamento, mas assim, isso libertou ela de algumas coisas ali, né? Quando ela quis ir embora, ela não estava amarrada por um papel. Né, por uma coisa assim. E aí ela volta para casa da Madalena, depois de uns 2 anos, passando por tudo isso, de novo, porque ele se tornou violento. E aí, como ele foi até a casa dela e ameaçou, ela teve que ir embora para Porto Alegre. A Madalena acolhe, né? Ela passa um tempo ali e tal, e depois ela vai para... E ela, então, assim, ela é uma moça que já está meio quebrada. Ela está quebrada pela perda dos pais. Não, ela parece que não existia, né? Ela não tinha. A mãe morreu atropelada, bêbada, né? Porque acho que era alcoólatra, não é isso? E assim, ela foi tirada dos irmãos também, né? Porque da convivência dos irmãos, para poder morar com a Madalena. Então, a tia também não pôde ficar com ela. Eu acho que ela está muito quebrada. A Marta não tem a mãe, né? O pai, acho que não. O pai também morreu. Também morreu. E o Henrique tem a mãe, mas não teve o pai, né? Isso. O pai morre quando ele tem longe lá. Não, ele vai embora. Ele vai embora quando ele tem 1 ano, né? Isso. É isso aí. E o Henrique, quando ele conhece a Também Marta... me identifiquei com essa questão do pai. De ter um pai vivo ou morto. Um pai ausente. Não tive relação com meu pai e acho que isso é doído. Eu gostei quando ele vai no velório do pai e ele fala 1 ano. Um ano. Sabe? 1 ano. Poxa, eu era uma criança, né? Você me abandonou. E ele não tem nenhuma relação ali, né? Ele fala, eu não senti nada, né? Ele diz, né? Isso eu achei bonito também. O filho coloca como... Fica, às vezes, confuso, né? Como a gente não sabe se é o Pedro falando ou se é o Henrique. Porque a gente herda também essas dores, né? A minha prima fala que é geracional. Totalmente. Que é intergeracional. Você transmite na geração. Né? Esse tipo de dor e tudo. Minha prima que é psicóloga, né? E assim... Essa mulher, então, né, que teve todas essas perdas e que não se sentia pertencente, eu acho que é disso que vem, quando ela conhece o Henrique, eles começam a ter um relacionamento, aquela fúria dela em cima dele, porque ela é uma pessoa desequilibrada, né, pela vida, tudo mais, pela história que ela teve, só que isso faz com que a relação dele seja um inferno na Terra, né? Ela torna a vida do Henrique um inferno. E o Henrique tenta de todas as formas ficar e não ser igual ao pai dele, que foi embora.
Sim, ciumenta, né? Ela, Não. não, ela é desequilibradíssima. Ela tem toda essa história, né, Uhum, dessas perdas todas, de ter sido vítima de violência doméstica. uhum. E aí, quando ela se junta, né, com o Henrique, casa com o Henrique, e eles já não são assim, não é como a relação dele com a Juliana, que era uma relação bem amorosa. É uma relação que já começa meio conturbada e já não é tão amorosa, mas enfim. Ele vai ficando com ela e vai tentando muitas vezes com ela, e eles se dão bem na relação sexual, então isso Uhum. também faz com que ele fique. E aí, de repente, ele tá enrolado e tá o filho dele, né? Ela tem uma gravidez bem tranquila, Eles relação boa. separam e daí eles Isso. reatam. E eles vão fazer uma sessão de terapia que ele diz que é Ah! psicanálise. Não acredito que isso seja psicanálise. Jefferson Tenório, acho que você se enganou. Ou Não, não. não, não sei. Nunca vi sessão de psicanálise com um casal e com aquele julgamento de valor. Eu achei Não, mas ótimo o que tem uma ele coisa muito leva. importante que eu tenho que falar aqui sobre isso, que você trouxe que eu não ia lembrar da sessão de, sei lá, De terapia. terapia. Vamos Vamos chamar de falar uma sessão de terapia, terapia. porque assim, eu vi a Rita Von Hunt falando esses dias sobre um caso que eu vou contar para você, que faz tempo, né? Um caso antigo, que uma mulher preta foi fazer a psicanálise com um psicanalista branco. E ele, ouvindo os relatos dela sobre a perseguição que ela sofria em loja, em mercado, em shopping, em qualquer lugar, ele mandou ela para o psiquiatra e falou: "Você está persecutória". E aí a Rita fala assim: ele não tinha condições de entender o lugar dela, que não era persecutória, ela não estava doente, não estava Não, era imaginando bem coisas, real. Era do porque campo real. era muito real. E ele, por ser branco, por nunca ter vivido isso, ele achou: não, só pode ser uma Ele não tem paranoia. escuta, né? Não, Ele não, não não. consegue por causa da questão de raça. Então, Sim. eu acho que esses dois terapeutas que atenderam, que foi muito louco isso. Imagina o terapeuta dele com ele, a terapeuta dela com Com ela. ela e ela ainda, achei o máximo que eles viram a terapeuta num bar, não é? Aham. Bêbada, e a terapeuta fica super feliz de encontrá-la. Tipo uma Era um série de monte de loucura ali. equívoco. E aí eles Equívoco. tentaram, ele não queria ir, ele se sentiu muito coagido a ter ido nessa sessão de terapia, É. o que eu acho uma violência. Eu acho muito violento quando a pessoa não está pronta para o processo terapêutico e ela é compelida, né, a Uhum. estar lá, e ela fez todo o esforço, mas ele falou: tá bom, eu vou lá fazer. Mas ele estava odiando aquilo. E ele estava cada vez mais se sentindo assim: eu estou num circo aqui. É, e ele faz, né? Isso, Ele acaba fazendo o que ela deseja, né? Então, ele devia de ter falado, eu não quero, estou me sentindo ridículo, né? ele devia. Ele tinha um espaço, talvez, né? Se fosse um espaço psicanalítico, talvez ele pudesse ter falado muito sobre si, né? Sem É. nenhum. Mas é que eles foram já esperando uma resposta ou conduzindo para que ele respondesse algo que eles desejavam. Então, por isso que ele não sentiu liberdade de. E eu senti que havia uma tutela deles ali naquele espaço, como se eles dois brancos soubessem o que eles dois negros deveriam fazer. Eu É. senti que me pareceu que eles estavam assim tratando deles como se eles fossem crianças, né? Como se eles fossem menos autônomos, menos Porque eles indivíduos. estão ali numa condição, não de sujeito, né? Porque se ele tivesse uma condição de sujeito, talvez ele pudesse ter dito: estou confuso com essa relação, acho que eu nem quero. Né? E ele acaba falando o que ela queria ouvir ali. Eu não lembro qual que é o relato, mas ele diz, né, que ela chora, e aí, mas o que eu faço agora? Né? Por que E ela está assim, chorando? a comunicação deles é tão problemática que qualquer coisa que ele fale, ela interpreta de uma outra maneira e ela agride ele. Então, é impossível viver com ela. E é por isso que ele vai embora também e deixa de novo o filho pequeno. Mas ele fala assim: eu tentei tudo. E E daí repete, né? Mais uma repete. vez. É mesmo que ele não quisesse aquilo. Sim. E ela fica se sentindo a pessoa, a vítima, né? E ela, na verdade, ela tem responsabilidade sobre aquilo, mas ela não consegue acessar. Uhum. Enfim, são personagens geniais, né? Eu achei assim que São. são criações Então, muito eu não interessantes. sei como que eu acabei aqui, né, os capítulos que tem que é a pele, o avesso, de volta a São Petersburgo e a barca. Né? Para mim, a pele era o pai, o avesso era a mãe, e
essa volta a São Petersburgo, quando começa a falar, né, da escola, né? Uhum. E esse barca é a viatura. E esse avesso, se você me permite, tem no capítulo 4, que coisa mais linda que... Pode mandar bala aí. Posso ler aqui? Sim. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar aquilo que não se encaixa nisso. É maravilhoso. É maravilhoso. Não, a pessoa que vê no livro aquele único parágrafo e que aponta o dedo para esse livro realmente não sabe nada. E eu fiquei tão feliz quando eu falei assim, o livro está sendo tirado, censurado. Eu falei, que maravilha, agora ele vai vender muito mais. Mas uma tristeza também, uma tristeza. Que um livro venda por conta disso, não, né? Eu acho que assim, a tristeza é a ignorância, a tristeza é a tacanhice de quem, primeiro, se arvora o direito de censurar um livro. Como se fosse uma inquisição. O que é isso? Estamos em que? Como é que ano é hoje? Mas assim, é triste a visão limitada. Mas ao mesmo tempo eu falei, vamos tirar desse limão a limonada. Sim. E vai vender muito. E vendeu muito mesmo, né? Então eu fiquei feliz porque vendeu muito, não feliz porque foi dessa maneira. Queria que as pessoas se interessassem mais. Porque acho que muita gente comprou até para poder acusar junto, sabe? Mas tudo bem. Eu acho que gerou curiosidade e vai gerar bons frutos. Discussão, né, também. Né? Acho que o livro é uma joia e tem o potencial de transformar a mentalidade de algumas pessoas. E é importante também, né? A gente falou alguma coisa sobre cultura, que a gente não é mais um animal natural, né? A gente tem pouco da natureza, a gente é um animal social, a gente modifica o pensamento de acordo com a época que a gente vive. Então, quanto mais a gente discutir, mais a gente falar, mais a gente transforma a cultura. Isso. Né? E essa mensagem que você deixou agora para mim é a mensagem de encerramento, porque a gente está aqui quase uma hora falando. Sério? E acho que você não percebeu. Não. E gostou de ter vindo? Ai, gostei. Você viu? Eu tô com vergonha. Eu tô muito feliz que você veio, estou muito agradecida que você topou vir aqui, mesmo... nunca fiz isso. Todo mundo que vem aqui acaba gostando. Eu vou encerrar, então, com essa tua fala, que eu achei perfeita. E também convidando as pessoas para seguir o canal, né? Para assinar ali como é que fala? Se inscrever? Se inscrever, obrigada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ainda não aprendi a ser bem blogueirinha. Deixe seu like. Deixe seu like. Eu que não sou tecnológica, tô sabendo aí, ó. E espalhe, né? Se gostar, mande para quem gosta de ler também. Recomendo muito a leitura do livro, mesmo, né? Quem viu o podcast vai adorar o livro, acho. E me sigam no Instagram também, no mesmo nome, Personagens Geniais também, onde eu também dou dicas de leitura, daí sem spoiler, né? Aqui é com spoiler e lá é sem spoiler. Então dá para escolher. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada a vocês que assistiram até aqui e até a próxima. Tchau.